Você ouvirá agora uma palavra que foi ministrada na Missão da Fé Apostólica da cidade de Balneário Piçarras. Hebreus capítulo de número 6, versículo de número 10, é a palavra que nós vamos ministrar. Não vou longe, prometo fazer isso. Hoje ainda temos Santa Ceia. 6 e 10 de Hebreus. Diz assim, vamos ler do 6:10 ao 6:15, ponto a ponto. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostraste, enquanto serviste aos santos e ainda servis. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado para a completa certeza da esperança até o fim, para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdaram as promessas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoado te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Amém. Deus em tudo nos cuida o tempo todo. E ao longo da vida, uma das formas que Deus tem de nos cuidar é nos ensinando a termos cuidado. O cuidado de Deus muitas vezes vem em formato de alerta, de aviso, de conselho, de palavra. Mas o que mais toca o nosso coração é quando Deus, através do seu cuidado, nos faz promessas. Se não bastasse Deus estendendo esse cuidado sobre nós e nos ensinando a termos cuidado, Ele nos leva a um lugar de maturidade e nos ensina a cuidar. Por quê? Porque essa é uma das essências de Deus, e uma das coisas que o Pai mais tem por prazer é ver suas características manifestas na vida de seus filhos. Então, quanto mais eu cuido, mais eu me pareço com Deus. E eu disse para os irmãos, existe alguém que Deus levantou especificamente para oferecer cuidado. Não que outras pessoas não possam, e nós temos um nome específico na igreja. Como é que é o nome de quem cuida da vida dos outros? Quem? Quem? Pastor. Pastor. Nós lemos o texto essa noite e ele é recheado de tanto cuidado. Bem elaborado, com promessas. Promessas das quais nós temos conhecimento de causa, porque especificamente fala a respeito de um homem chamado Abraão. Abraão, diga comigo, Abraão. Abraão é esse cara que, de forma muito inusitada, em um tempo onde não havia Bíblia escrita, Deus fala com ele. E ele responde à altura, segundo aquilo que ele ouve de Deus. Se não o bastasse, Deus não só fala, mas a palavra de Deus vem a ele como lançando um desafio, para que através desse desafio, este Abraão pudesse viver uma grande promessa. O desafio de Deus é: deixa tudo, deixa todos e vai. Vai para onde? Para um lugar desconhecido.
para um lugar que ele não tem conhecimento, que ele não tem influência, que ele não tem experiência. De fato, vai requerer de Abraão fé. Fé para poder andar não por vista, mas para poder se mover em fé. E quando se fala de Abraão, é claro que o que destaca, o que ressalta como característica é o quanto este homem em Deus teve fé. Tanto que é conhecido, nomeado como o pai da fé. Olha que bonito, gente. Quem é aqui que não sabia que Abraão é o pai da fé? Agora eu quero destacar uma segunda característica que nós pouco retratamos quando falamos de Abraão. É que Abraão não era só o pai da fé. Você já viu a expressão poço de paciência? Já ouviu? Quem já ouviu essa expressão faz assim. Como eu, quem já foi intitulado assim, isso aí é um poço de paciência, faz assim. Deixa eu ir além. Quem ouviu isso da esposa, como eu, faz assim. Lá na sua casa, bom, Marcos, já falaram isso para ti? Já falaram isso para ti, Lucas? Já ouviu isso, bom Jorge? É um poço de paciência. Abraão não era só o pai da fé, Abraão era um poço de paciência. Um poço de paciência. Porque pense comigo, ele ouve de Deus uma palavra. Ele caminha em Deus por lugares sobre esta palavra. Ele vive seus dias sobre esta palavra. Ele, sobre fé, apresenta sacrifícios, passa por grandes desafios, ele anda por muitos lugares, ele, como peregrino, diz a Bíblia, em terra estranha, e aí por diante, sobre uma palavra da qual só iria se cumprir. 3 décadas depois, gente, 30 anos é muito tempo para quem tem 70. 30 anos já é muito tempo para quem tem 40. Porque projeta 70. Imagina 30 anos para quem tem 70. 30 longos, demorados, intensos, intermináveis anos Abraão espera para que a promessa se cumpra. Ele se mantém firme e forte ao longo desses 30 anos, perseverando com fé, porque ele nunca, em momento algum, você vai encontrar no trajeto história de Abraão uma oscilação quanto à palavra que Deus o deu. Ele continuou crendo. Você vai encontrar fé e você vai encontrar paciência. Paciência e fé é uma combinação perfeita. É como o fogo e a pólvora. Uma sem a outra não funciona de forma eficiente. Uma sem a outra é deficiente. Paciência sem fé é comodidade. É mormidão. Paciência sem fé não é nada. Agora, assim como paciência sem fé não funciona, para as grandes coisas que Deus nos prometeu, nós vamos ter que alinhar a nossa fé. Paciência. A fé nos projeta a alcançarmos o inalcançável. Diz a Bíblia que tudo é possível ao que crê, ou seja, a fé me projeta, torna alcançável aquilo que eu ouvi ao longo de uma vida inteira que é impossível. Embora a fé tenha esse poder de trazer aquilo que de outra forma não viria, eu preciso entender que fé não traz no tempo que eu gostaria. Ela traz aquilo que eu creio, mas não no tempo que eu desejo. Abraão creu quando ele ouviu aos 70 anos.
Mas Abraão só recebeu na virada dos 99 para 100 anos. E olha, queridos, fé não é algo difícil de cultivar, não. Um bom ambiente de culto é suficiente para que seja cultivado fé no nosso coração. E essa mesma fé cultivada possa se desenvolver, para que nós em Cristo possamos andar de fé em fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir quando eu dou ouvidos à palavra de Deus. Então a própria palavra de Deus produz fé no meu coração, para que aquilo que está sendo dito possa ser estabelecido como convicção imutável na minha vida. Mas paciência não. Esse é o grande problema, que o ambiente de cultivo que Deus tem para acrescentar paciência na nossa vida, Romanos mesmo diz, olha que lindo. Está por aqui, prometo que eu vou achar. Romanos 5:3, não precisa achar, eu ligo. Os meios de Deus para nos ensinar a termos paciência. E não somente isso, mas também nos gloriamos na tribulação. Olha só que lindo. Irmão, em ambientes de vantagem é fácil contar vantagem. É fácil falar que está tudo bem quando realmente tudo está bem. Mas nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência. Aí quando a gente começa a apresentar a Deus falta de paciência, Deus precisa produzir paciência. Porque a paciência coopera no processo de cumprimento de promessa, porque ela trabalha junto com a fé. Então o Senhor precisa produzir paciência para que fé e paciência estejam manifestas na nossa vida. Como que o Senhor faz isso? Permitindo com que nós, passamos pela prova, ainda diz o texto, dando glória a Deus. Aí, ó. Passando pela prova, dando glória a Deus. Algumas coisas doem tanto quando entendemos, e eu me pego pensando que quanto menos paciência na vida do crente, mais tribulação. Não é que ele não possa ter lutas, queridos. Todos nós temos e somos de tempo em tempo acometidos por elas, e graças a Deus porque nos ajuda a crescer. Mas quanto menos paciência na vida do crente, mais tribulação. Por que eu estou dizendo isso? Porque num ambiente de adversidade, de dificuldade, num ambiente de contrariedade, num ambiente de luta, de perseguição, de injúria, num ambiente de dor e sofrimento, de lágrimas, você já entendeu? Na medida em que as coisas vão apertando, as coisas vão ficando difíceis, a primeira coisa que a gente perde não é a fé, gente. A primeira coisa que a gente perde não é a fé. A fé você continua crendo. Você continua em fé. Mas a primeira coisa que nós perdemos é a paciência. É a paciência. Gente, quem aqui nunca perdeu a paciência? Se eu estou esgotada ou esgotado, geralmente é mais esgotada do que esgotado. O pastor conhece. Eu escuto mais assim: pastor, perdi a paciência. Oh, meu Deus. Lá vem tribulação. Fica com a paciência. É a primeira coisa que nós perdemos no meio da adversidade, principalmente quando a adversidade é teimosa. Não vai, você manda ir, ela não sai. Você manda parar e ela não para. Você manda não fazer, mas ela faz. Principalmente quando a adversidade é insistente. Parece que veio e veio para ficar, vai querer morar, vai ficar ali.
Então, na medida em que ela resiste à nossa não aceitação a ela, é comum ainda, infelizmente, perdermos a paciência. E olha, irmãos, abra uma observação para dizer que quem perde a paciência, deixa eu achar aqui, quem perde a paciência, perde a cabeça, não é isso? Você sempre vai perder a cabeça, isso é um problema, não vamos entrar no mérito da frase em si, mas quem perde a paciência, perde a cabeça. Quem perde a cabeça, faz besteira. Quem faz besteira, perde a razão. Estava muito bem, estava certo. Mas quem perde a paciência, perde a cabeça. Quem perde a cabeça, faz besteira. E quem faz besteira, infelizmente, perde a razão. Por que o texto retrata exatamente a história de Abraão? Porque Abraão, sendo um poço de paciência, comungou de um plano bem elaborado de Sara, onde ela perdeu a paciência. Ela olhou no tempo, olhou no relógio, disse: meu Deus, o tempo está passando e a promessa não está se cumprindo. Eu, que era bem novinha, quando o Senhor falou, eu tinha 60, agora já estou aí com tantos anos de vida e até agora filho nada. Ela diz assim: meu senhor Abraão, meu marido, ela chamava Abraão de senhor. Tem uma ideia aqui fantástica para resolver esse problema, que é essa promessa não cumprida na sua vida. Eu tenho uma escrava, nova, forte, jovem. Ela é muito leal a mim, sempre executa com exatidão os meus pedidos, muito amiga íntima, compartilho de algumas coisas com ela, e estou pensando aqui, por que o senhor não faz um filho com a escrava? Tudo bem que não condiz hoje com a nossa realidade, eram outros tempos, as coisas eram tratadas a grosso modo, mas Sara, em atitude, está dizendo: perdi a paciência. Eu não consigo esperar mais. A fé que ela tem em relação ao que Deus prometeu se torna ineficiente, porque ela não está alinhada à paciência, e essa é um tipo de promessa que só se cumpre ao longo do tempo. Abraão não discute, ao contrário, executa. E sabe o que acontece? Sara tem uma das suas maiores frustrações ao longo de uma vida, porque ela vai ver, entre aspas, olha aqui, uma parte da promessa que Deus fez para ela se cumprir na vida de uma outra mulher. Pastor, mas era para ela? Sim, era para ela. Mas havia uma palavra sobre Abraão, onde dizia que ele seria pai de muitas nações. Aquele dia que Agar engravida e 9 meses depois dá à luz, uma parte se cumpre. Em um útero que não era legítimo para aquela promessa, mas se cumpre. Ela viu cumprida na vida de outra uma promessa que Deus tinha feito para a vida dela. Por quê, pastor? Porque é recorrente da natureza humana, em meio a esse processo, ao invés de esperar com paciência, tentar colocar o dedo aonde Deus disse que estaria com a mão. Ela não respeita o processo, ela não espera o tempo. Deus ainda está trabalhando, e enquanto Deus está trabalhando, aliás, enquanto a promessa não está se cumprindo e o tempo está passando, queridos, Deus está trabalhando. Não é porque você não ouve, não é porque você não vê, não é porque você não cheira, não é porque você não conseguiu entender o fato de que nada está acontecendo, que não significa que Deus não esteja trabalhando.
Pastor, mas eu não estou vendo. Não significa que Deus não está trabalhando. Boa parte daquilo que Deus faz está oculto aos nossos olhos. O que nós conseguimos ver em relação ao que Deus faz são os resultados. Sara não podia ter filho. Abraão sim, Sara não. Então ele estava condicionado a um milagre que precisava acontecer na vida deles, especialmente no útero dela. Por isso Abraão tem filho com Agar, por isso depois de Sara, Abraão tem mais filhos. Mas ela era o ponto de limitação à promessa de Deus na vida de Abraão. E ela, que tanto precisava do milagre, perde a paciência. E olha, irmãos, pior do que perder a paciência, Abraão que o diga, é ir na onda de quem perdeu a paciência. Abraão que o diga, pior do que perder a paciência, é se permitir ser liderado por quem perdeu a paciência. É se permitir ir na onda de quem perdeu a paciência. Por quê? Porque Ismael nasce, o filho de Agar não é de Sara, talvez ela pensasse que seria porque era sua escrava. Há uma rixa entre as duas, porque Agar, que prestava tantos serviços, agora já não presta, porque tem que amamentar a criança, porque tem que cuidar do filho de Abraão. Sara vai chamar a atenção de Agar, e sabe o que Agar diz? Agora eu não posso. Estou cuidando do filho do meu senhor Abraão. Ideia dela, dedo dela, ação dela. Ei! Não convém ao caso. Mas sua imprudência empurrou seu marido para os braços de uma outra mulher. Não convém ao caso. Mas a sua imprudência empurrou seu marido para os braços de outra mulher. Há uma rixa entre as duas. E isso fica claro. E por causa dessa ação, dessa rixa entre as duas, agora, Abraão tem problemas com Sara. Ele foi na onda de Sara, agora ele tem problema com Sara. Por causa disso, Abraão tem problema com Agar, porque ele vai ter que despedir essa mulher, mandar embora. Abraão tem problema com Ismael, porque essa mulher que vai embora vai ter que levar o seu filho. E se não o bastasse, tendo problema com Sara, sua esposa, com Agar, a sua escrava, com Ismael, seu filho, por fim, Abraão acaba tendo problemas com Deus. Está vendo o que dá andar na impaciência dos outros? Ele simplesmente executou, ele concordou com o plano. E isso trouxe muitas dificuldades. E as dificuldades que isso trouxe, exigiu de Deus uma forma enérgica para corrigir essa situação. Sim, o carro quebrou. Ainda bem que teve conserto. O carro quebrou. Ainda bem que teve conserto. Por quê? Porque o que o Senhor quer nos ensinar através disso? Que, dado as circunstâncias da vida, muitas vezes Ele vai ter que intervir de forma enérgica para consertar as nossas burrices, as nossas perdas de paciência. De algumas coisas que nós simplesmente, querido, deveríamos confiantemente estar esperando no Senhor. Então aquela frase assim, pastor, cansei. Irmão, é a mesma frase, estou abortando. Cansei. Pastor, estou desistindo. É uma pena. Porque fé e paciência precisam andar juntas. Ao longo desses anos eu tenho observado esse critério. E quando me pego ministrando uma palavra como essa, eu volto no tempo e vejo a quantidade de pessoas que eu vi deixar de viver as promessas de Deus, e eram pessoas com muita fé, gente. Cria que estremecia. E milagres extraordinários aconteciam em sua vida. Mas, infelizmente, hoje eu entendo, quando falo de Abraão, não é só o quanto Abraão tinha fé, era o quanto Abraão estava disposto a suportar com
paciência às adversidades da vida. Algumas vezes as pessoas me param e me perguntam se eu estava pensando agora. É claro que ao longo dos anos a resposta foi sendo aperfeiçoada. Hoje, se me perguntar o segredo do crescimento de alguma coisa, baseado naquilo que eu li, eu diria assim, ó, fé e paciência. Fé, mais paciência. Tenha fé e paciência. A perda da paciência, ela sempre vai resultar, primeiro, em dívida. Uma das coisas que eu mais escuto por onde eu ando hoje é essa crise financeira que as pessoas estão enfrentando, porque de fato elas não foram preparadas para prosperar. Nosso sistema educacional, eu disse algum tempo atrás, que foi simplesmente desenvolvido para que as pessoas fossem operários nas fábricas dos Estados Unidos, e o Brasil depois fez o mesmo. Deram às pessoas estudos para que elas operassem máquinas. As condicionaram a esse tipo de mente. Então as pessoas não foram instruídas para lidar com finanças. A perda de paciência sempre vai resultar em dívida. Se esperasse um pouco mais, se ajuntasse um pouco mais, se organizasse um pouco mais, se fizesse uma conta um pouco mais. Esses dias eu disse para alguém, pastor, como é que eu faço para não ter dívida? Eu falei, olha, eu conheço, ao meu grosso modo, eu sempre digo, faça conta antes de fazer compra. Faça conta antes de fazer compra. Não compre antes de fazer conta. Primeiro você faz a conta, depois você faz a compra. A conta e a compra tem que estar alinhada. A perda de paciência não só resulta em dívida, mas também em falência, irmãos. Quantas pessoas faliram por falta de paciência? Por falta de paciência, às vezes com uma boa equipe, com uma boa estrutura, infelizmente acabaram falindo por falta de paciência. Não só resulta nisso, a perda de paciência também resulta em doença. Tem gente doente, irmão, porque perdeu paciência. Eu tenho conversado com algumas pessoas, porque eu tenho conversado, porque como pastor eu sempre estou fazendo isso. E uma das coisas que eu mais tenho ouvido nesse processo todo de necessidade estética é que as pessoas estão abrindo mão da saúde para estar esteticamente dentro de um padrão. Pastor, dá para perder peso com paciência? Aliás, é a única forma que se dá saudável de fazer isso, eu preciso dizer. Aí a pessoa vai lá e se entope, irmão, de medicamento que vem do Paraguai. Nem nas farmácias do Brasil vem. Medicamento que vem, se entope de medicamento que vem do Paraguai e mexe com toda a questão psicológica da pessoa. Gente, bonito por fora bela viola, por dentro pão bolorento. A perda da paciência não só resulta em doença, mas também pode levar à morte. Eu conheci muita gente que morreu por falta de paciência. Se tivesse parado, se tivesse respirado, se tivesse pensado, se tivesse contado até 10, deixado passar aquele momento. A perda da paciência, ela leva as pessoas ao erro. Olha Sara, olha Abraão. E se não o bastasse, a pessoa mais lesada no erro de Sara, em sociedade com Abraão, foi Agar e seu filho. Por quê? Porque ela tem que sair com um pouquinho de coisa debaixo do braço e um moleque para criar. Ainda bem que o Senhor deu claro e abençoou ela e a criança. Mas a perda de paciência leva as pessoas ao erro. A perda da paciência leva as pessoas ao pecado. Tem que esperar, filho. Tem um tempo. Tem um momento. Tem a hora. Tem um jeito. Se não está na hora, espera. Porque se você atropelar o tempo, se você perder a paciência, infelizmente você vai pecar contra o Senhor. Há um apelo de Deus sobre a fé e a paciência. Eu quero que você guarde isso no seu coração. O apelo de Deus para termos fé quer dizer: creia independente das circunstâncias. Você tem que guardar isso no seu coração.
Porque as circunstâncias da vida são tão adversas que isso precisa estar fixo no seu coração. Diga para você mesmo, diga assim: creia independente das circunstâncias. Diga para você: creia independente das circunstâncias. Creia independente das circunstâncias. Também está quente para mim, amados. Diga comigo: creia independente das circunstâncias. Dependente das circunstâncias. Esse é o apelo de Deus para nós termos fé. Mas o apelo de Deus para nós termos paciência quer dizer: espere independente do tempo. Diga: espere independente do tempo. Espere independente do tempo. Espere independente do tempo. Abraão teve que esperar longos 30 anos até que se cumprisse aquilo que o Senhor disse. E a forma que Deus tinha para tratar o coração de Abraão ao longo do tempo era reafirmar as suas promessas. Quando Deus está reafirmando as suas promessas, Deus não está renovando elas, porque elas já são promessas, mas Deus está avivando-as no coração de Abraão, no nosso coração. É por isso que Deus fala que fará grandes coisas, e ao longo de uma vida inteira, enquanto não se cumpre, Deus continua falando a mesma coisa. Porque como o ouro, como a prata, de tempo em tempo, precisa polir para que continue brilhando. Então aquilo que não se cumpriu na sua vida até aqui, com certeza, por estar em processo, você vai continuar ouvindo por muitas vezes de Deus, até que Deus não precise falar mais e acabe cumprindo na sua história. Você vai ver Deus tratando com Abraão, quando sai de sua terra, em meio ao processo, você vai ver Deus falando a mesma palavra, para que continuasse firme e forte no coração de Abraão. Quais promessas Deus tem te feito e precisam ser polidas essa noite? Precisam ser novamente evidenciadas. Quais promessas você traz dentro de você que precisam ser relembradas? O Senhor disse que faria? O Senhor disse que daria? O Senhor disse que cumpriria? Então, com fé e paciência, como diz o texto, você vai herdar as promessas de Deus. Fé e paciência. E haja paciência, né, Lana? Haja paciência, né, Aline? Mas com fé e paciência, vocês vão herdar as promessas. Haja paciência, irmão Cristina. Com fé e paciência, vai herdar as promessas. A forma com que Deus fala a Abraão, para que isso permanecesse vivo em seu coração, é incrível. Deus extrai lições diante de situações que ninguém mais o faria. Diz a Bíblia que um dia, não retrata em detalhes, mas se Deus teve que falar alguma coisa estava acontecendo, Deus diz a Abraão assim: Abraão, sai da tua tenda. Eu acho lindo esse dia. De dia, Abraão sai. Uma das coisas mais comuns naquele tempo, até hoje, mas hoje um pouco menos, no deserto, era a pessoa andar cabisbaixo. Porque o ambiente do deserto, diz alguns, que é muito claro. Então, o primeiro lugar que nós protegemos os olhos, já está no automático, diante da claridade, é olhar para baixo. Fazemos assim. Então quem andava no deserto naqueles dias, não tinha óculos escuros, não andava sempre assim, ó. Na parte mais clara do dia, se andava olhando para baixo, para proteger a visão. Era assim que geralmente, na hora mais clara do dia, Abraão andava. Cada claridade não dava olhar para frente. O Senhor diz assim: Abraão, conta os grãos da areia. Senhor, não tem como. Não tem como contar os grãos de areia? Não, assim será a tua descendência.
Queridos, sabe o que Deus estava dizendo para Abraão? Que há promessas de Deus para a vida dele, mesmo nos momentos que ele está andando cabisbaixo. Mesmo nos momentos de andar cabisbaixo, há promessa de Deus. Sabe assim, ó, quando você andar olhando para baixo, existe promessa de Deus. Lembre das minhas promessas quando você estiver cabisbaixo. Lembre, porque isso vai acontecer, amados. Nós não estamos imunes, nós não somos imunes ao sofrimento acometido por causa da luta, mas o Senhor estava dizendo, mesmo quando você estiver cabisbaixo, lembre, há promessas para você. Todas as vezes que ele olhava para o pé, toda vez que ele olhava para o chão, que ele olhava para a terra, algo dentro dele suscitava, há promessas de Deus para mim. 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 Não me recordo agora se no mesmo dia, talvez sim, talvez não. À noite, Deus faz a mesma coisa. Sai para fora da tua tenda, Abraão, sai. E o Senhor diz assim, agora olha aí. Conte as estrelas do céu. Bom, lembra o deserto? Muita claridade. Deserto, ambiente de baixa umidade. Como é um ambiente de baixa umidade? Não há muitas nuvens no céu. Um céu sem muitas nuvens é um céu muito estrelado. Tive a alegria de alguns anos atrás estar no Mato Grosso do Sul, bem numa noite assim, sem luz, sem lâmpada, sem poste, sem nada. Uma noite incrível, não me esqueço. Poder olhar para o céu e ver um céu como eu nunca tinha visto. Muito, 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 muito estrelado. Eu fico imaginando Abraão olhando para um céu totalmente limpo, sem nuvens, num lugar onde não há iluminação artificial nenhuma. Abraão, olha para o céu. Quantas estrelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não sei se eu já contei essa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Senhor, não dá para contar as estrelas, não. Abraão, assim será a sua descendência, inumerável, não poderá ser contada. Deus tem que suscitar isso dentro do coração dele e repetir de novo aquilo que ele já tinha ouvido algumas vezes. Se primeiro Deus diz que há promessas para ele enquanto ele está cabisbaixo, Deus está dizendo assim: Abraão, lembre das minhas promessas nas noites mais escuras da sua vida. Lembre das minhas promessas nas noites mais escuras da sua história. Lembre das minhas promessas todas as vezes que for noite escura na sua vida. Olhe para o céu, olhe para as estrelas, porque aquilo fará suscitar a palavra que eu disse para você. Querido, se ainda está demorando de que se cumpra aquilo que o Senhor disse que faria, o consolo do Senhor em formato de palavra essa noite é paciência. 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 Quanto tempo, pastor? Quanto tempo for necessário. Todo o tempo necessário até que se cumpra cabalmente o que o Senhor disse que faria. Fique de pé comigo, nós vamos partir para a Santa Ceia. Paga essa aqui para mim, Pedro, por favor. Nós orarmos juntos, isso.
Aleluia. Quanto tempo você está esperando? Pastor, quanto tempo mais? Eu não sei. De uma coisa eu sei. Aquele é quem disse que faria, Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Paciência. Eu ouvi muitas vezes as pessoas falarem: se eu tivesse esperado só mais um pouquinho. Se eu tivesse parado e respirado fundo. Paciência. Paciência. Qual aqui é perseverante, mesmo em meio às adversidades e dificuldades? Paciência. 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 Feche seus olhos um pouco na presença do Rei Jesus. Feche seus olhos na presença do Senhor. Deus essa noite quer ministrar isso no seu coração. Quer criar um ambiente para que este fruto do Espírito chamado paciência seja produzido na sua vida. Feche seus olhos, fique com os olhos fechados. Talvez os dois pontos mais críticos da vida de um casal é a falta de comunicação e a perda constante de paciência. Pense mais, ouça mais, preste atenção mais. E antes de executar alguma decisão, antes de abrir a sua boca, paciência, paciência. Deixe o Senhor ministrar isso na sua vida. Paciência, paciência. Quantas pessoas aqui já perderam bons negócios porque não foram pacientes? Quantas pessoas aqui já se precipitaram porque não foram pacientes? Quantas famílias já foram destruídas por falta de paciência? Paciência. Não perca a sua casa por falta de paciência. Paciência, calma, calma. O tempo trabalha a favor de Deus quando nós somos pacientes. Mesmo nos castigando a ponto de nos fazer esperarmos horas, meses e anos intermináveis, o tempo está trabalhando a favor de Deus para que se cumpra cabalmente aquilo que o Senhor disse que faria. Então a palavra essa noite é paciência. Yerebandareba soria bandecantoroba camagai. Tu és tudo que eu mais quero. Ebanchoroba da camai. O meu fôlego tu és. Ebanchoroba da lana mandona jarada. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui
paciência é um atributo tão apreciado por Deus, que diz o salmista assim: esperei com paciência no Senhor. E o Senhor é o único texto que fala a respeito de Deus se inclinar. Ou assim, ou assim. Esperei com paciência no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim. É o único atributo que faz Deus se inclinar. A combinação de fé e paciência para nós orarmos vai resultar em uma palavra que Jesus diz: se tiveres fé, direis a esse monte: monte, transporta-te da cá para colar. Sabe como é que transporta um monte desse? Com paciência. Pastor, eu não tenho fé para transportar um monte de uma vez. Mas se você tiver paciência, olha o monte, está aqui. Eu quero levar ele para cá. Visualiza. Eu quero trazer um monte para cá. Mas o monte está aqui. Então a paciência que eu tenho que ter é a perseverante. Viu o monte? O lugar onde o monte tem que ir? Vou transportar um monte. Nem sempre tudo vai acontecer de uma vez, mas com paciência, aos poucos. Aos poucos. Um dia alguém disse: como é que ganha 100 almas para Jesus? Eu disse: uma de cada vez. Se você não conseguir ganhar em atacado, ganhe uma de cada vez. Fé e paciência vai te levar a viver as promessas que Deus disse que você viveria. Então desistir não é uma opção. Enquanto for uma opção, fé e paciência ainda não é uma ferramenta eficiente. Feche seus olhos. Está aí, Pai, tua palavra. Ministrada, Senhor, ao nosso coração. Nós estamos abertos, Senhor, aos teus ensinos, disponíveis ao teu aprendizado. Dá-nos, Senhor, esse fruto do Espírito. Assim como o Senhor tem ministrado através da sua palavra fé em nossa vida, dai-nos o fruto da paciência, para não abrirmos mão daquilo que está para vir, daquilo que está para acontecer, daquilo que já está vindo, daquilo que um dia o Senhor disse que faria, e eu sinto que está próximo. Dai-nos paciência para sermos perseverantes diante de todas as adversidades e dificuldades, mesmo quando tudo diz que não. Como diz a canção, é sua voz que nos encoraja a prosseguir. Que o teu Espírito tenha toda a liberdade para ministrar sobre nós. E que a nós seja revelado, Senhor, a necessidade de paciência extra quando estivermos diante de circunstâncias tentadoras que tentam roubá-la de nós. Que sopre sobre nós esse espírito de mansidão. Que nós consigamos, através da mente de Cristo, raciocinar além da mente humana. E assim, com a mente de Cristo, conseguirmos ver as circunstâncias ao nosso redor, para podermos discernir aquilo que é acaso, aquilo que é coincidência, mas também aquilo que é cilada, aquilo que é armadilha, para que possamos perseverar firmes e fortes, para assim podermos viver cada uma das promessas que o Senhor nos fez. Assim nós te adoramos. Assim nós te glorificamos. Em nome de teu Filho Jesus. Aleluia.